Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade então ao estudo de 1 Coríntios, agora vamos para o capítulo 4, né? O capítulo 4, né, o início do capítulo 4, na verdade, é uma continuação daquilo que ele disse no final do capítulo 3, né? No capítulo 3, Paulo está falando assim, olha, não vos gloriem nos homens, né? A respeito de Paulo, Pedro e Apolo, né? As pessoas estavam dizendo, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de outro. Então ele está dizendo assim, você não deve se gloriar nessas pessoas, né? E no início do capítulo 4, ele diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, né? O que ele está querendo dizer isso? Olha, não considerem tanto essas pessoas, porque eles são apenas ministros de Cristo. Ministro, no original, significa criado, servo, aquele que serve com as mãos. E dispenseiro significa administrador, como se fosse um administrador de uma fazenda, de uma empresa, aquele que gerencia, né? Então, eles não eram mais do que criados, mais do que servos de Cristo, mais do que escravos de Cristo. Então não era para se considerar eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de outro. Não, eles eram apenas criados do Senhor, né? Aqueles que falavam somente aquilo que o Senhor permitia falar, aqueles que faziam somente aquilo que o Senhor permitia fazer, somente gerenciavam aquilo que lhes foi entregue. Nada mais do que isso, eles não eram o dono, eles não eram mais do que Cristo e nem poderiam ser. É isso que eles estão dizendo ali no capítulo 4, no versículo 1 e 2. No 2 ele vai falar assim, o que se espera dessas pessoas? É fidelidade. O que se espera de um criado? Que ele seja fiel. O que se espera do administrador? Que ele seja fiel. Que ele repasse ao dono aquilo que lhe foi confiado, né? E aquilo que é para falar às outras pessoas, ele fala somente aquilo que o seu dono permite ele falar. Então, a ideia de Paulo a respeito de ser um ministro de Cristo é de ser um criado, de ser um servo, de um escravo, de ser um administrador. Somente isso, não mais do que isso, muito pelo contrário. A ideia é o contrário, é para servir e não para ser servido, né? Como a gente vê em muitas igrejas hoje em dia. O versículo 3, a partir do versículo 3, desculpa, a gente estou um pouco rouco hoje. A partir do versículo 3, Paulo fala assim que ele não se importa em ser julgado pelos coríntios, por qualquer outro tribunal humano, não se importa e ele mesmo não se julgava, né? Mesmo ele tendo consciência limpa, mesmo ele fazendo uma análise da sua vida, percebendo que ali não há nenhum pecado grotesco a ponto dele perder a salvação, dele ser separado do amor de Cristo ali, separado do Senhor. Então ele fala assim, olha, na minha avaliação, eu avalio a mim mesmo e não percebo nada disso, minha consciência está limpa. No entanto, ele diz assim que isso não é prova para justificação. Por que ele está dizendo isso? Porque ele diz o seguinte, olha, eu não tenho condição de avaliar, eu não tenho condição de me julgar, eu não tenho condição, por quê? Porque eu sou falho, assim como todos nós. Paulo também era falho, Paulo também tinha pecado, então ele diz o seguinte, olha, eu não tenho condição de me julgar. Apesar da minha consciência estar limpa, eu não confio no meu julgamento. O único que me julga é o Senhor, que tem o único julgamento justo vem do Senhor. Não tem outro julgamento mais justo do que o do Senhor. Então, mesmo que ele tivesse uma consciência limpa, ele sabia que a sua consciência limpa não era prova de justificação. Isso também me lembra Filipenses 3, né? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte no versículo 4. Eu vou começar do versículo 4, vou falar até o versículo 6, né? Ele diz assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, olha, eu posso confiar na minha carne, porque eu me conheço, eu tenho minha consciência limpa, eu tenho minhas qualidades, o meu conhecimento, e eu posso confiar na minha carne. Mas sabe o que Paulo diz ali no versículo 12? Não que eu o tenha
não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, nesse meio desses versículos, ele está dizendo que ele considerou tudo isso como esterco, né? Para ganhar a Cristo, não considerou como perda por causa de Cristo. Né? Paulo está falando assim, eu sou tudo isso, eu me conheço, eu sei que eu sou irrepreensível, mas eu não alcancei a perfeição. Estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, a mesma coisa que ele diz aqui em Coríntios, Paulo também vai dizer em Filipenses um pouco mais aprofundado. Mas ele está dizendo assim, olha, eu tenho condição de confiar na minha carne, mas eu não confio porque sou falho. Ele fala assim, quanto à lei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele andava na lei do Senhor, ele andava em toda a lei, ele buscava não errar em nada. Então ele era irrepreensível, para vocês terem uma ideia. E ainda ele diz, olha, eu não confio no meu próprio julgamento, porque eu sou falho, meu julgamento será falho. O único justo para me julgar é o Senhor. Ok? Isso é o que ele diz aqui no versículo 4, né? No versículo 3, no versículo 4. Aqui demonstra toda a simplicidade, toda a humildade de Paulo, né? Mesmo com seu conhecimento, seu histórico, suas qualidades, não se considerava um homem justificado por isso, ou digno, né? Não se considerava digno até mesmo do Senhor, por entender que, apesar da sua conduta irrepreensível, era um homem falho. Amém? No versículo 5, né, ele aqui demonstra todo o poder de Deus, né? Que não julga somente a obra visível, mas julga aquilo que é a intenção do coração, o motivo pelo qual a pessoa realizou a obra, né? Então ele está dizendo assim, olha, portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja o tamanho e poder de Deus. Deus não vai julgar a minha obra. Se eu tenho uma igreja, se eu sou pastor de uma igreja, ou se nós fazemos parte de uma igreja de 5.000 pessoas. O que ele vai julgar é a intenção do coração, é o desígnio do coração. O que está por trás dessa conquista grandiosa? O que você queria receber com isso? Deus julga não somente a obra visível, mas aquilo que está no nosso coração, né? E aqui eu queria fazer um parênteses a respeito do, portanto, nada julgueis antes do tempo, né? Esse não julgar é a respeito daqueles que fazem a obra. Quando uma pessoa faz uma obra, quando ela fala alguma coisa, né, para o Senhor, e nós julgamos a intenção do coração dessa pessoa. Aqui ele está falando que nós não devemos julgar isso. Né? Isso que ele está dizendo em Filipenses também, Filipenses 1, vou abrir Filipenses 1, do 15 ao 18, ele diz o seguinte, olha, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, todavia que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Olha a ideia de Paulo. Paulo está falando assim, olha, se eles estão fazendo a obra do Senhor, se eles estão proclamando o Evangelho, não julgue a intenção do coração dele, não é você que vai fazer isso. Esse não julgueis é exatamente isso, não é o não julgueis, não julgueis para não ser julgado. Não condeneis, não é isso. E nós temos uma visão um pouco equivocada dessa não julgueis, desse não julgueis. Mais para frente do livro de Coríntios nós vamos perceber isso, mas eu vou dar somente uma prévia aqui, né? Eu disse aqui, eu escrevi alguma coisa que eu não julgar se refere aos que ainda não conhecem a Cristo. Por exemplo, nós não devemos julgar aqueles que não conhecem a Cristo,
Por quê? Porque eles não conhecem a Cristo, não conhecem a verdade. Então, o erro que eles estão cometendo é por não conhecer a verdade, né? E nós condenamos essas pessoas. No entanto, somos condescendentes com aqueles que pecam e erram, conhecendo a verdade dentro da igreja. E deveria ser o contrário, não sermos condescendentes com aqueles que erram lá fora, mas deveríamos ser um pouco mais compreensíveis porque eles não conhecem a Cristo. Então, eles praticam os seus pecados, seus erros, erram por não conhecer as Escrituras, né? Então, eles não sabem quem é Jesus, não tem Jesus habitando dentro delas, não tem o Espírito Santo vivendo nelas, aquele que convence do pecado, juízo e justiça, e nós condenamos essas pessoas, e somos condescendentes com aquele que peca dentro da igreja, com aquele que é dentro da igreja e fala assim, ó, tadinho, nossa, a carne é fraca, né? E Paulo fala pra gente não julgar aqueles que estão lá fora, aqueles que são de fora. Tem uma passagem em 1 Coríntios 6:3, que eu vou dizer aqui para vocês, ele fala assim, olha, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Paulo estava numa situação ali que as pessoas estavam entrando com ações umas contra as outras na justiça, então o julgamento seria por pessoas que não conhecem a Cristo. Ele fala assim, olha, vocês poderiam julgar essas coisas aí, são coisas pequenas, são coisas dessa vida. Vocês vão julgar anjos, como é que vocês não podem julgar se um está certo e o outro está errado? Vão deixar que uma pessoa, entre aspas, pagã, uma pessoa que não conhece a Cristo, julgue a nossa causa? E aí ele diz assim, olha, você deveria se alegrar se você fosse injustiçado, né? Que você seja injustiçado, então. Deixa que o outro ganhe a causa, né? Você deveria ter amor o suficiente no teu coração para deixar que isso passe. E não ficar arranjando brigas em relação a essas coisas. É isso que Paulo está querendo dizer no 6:3. Mas tem um mais pesado ainda, um julgamento, uma sentença de Paulo, que está no capítulo 5 desse 1 Coríntios também. E ali está em 1 Coríntios 5:1. Ele diz assim que havia ali no meio deles um rapaz ali que estava dormindo com a madrasta, com a mãe, com a esposa de seu pai. E ele diz que isso é extremamente errado, é uma imoralidade e não pode acontecer isso no meio dos cristãos. E aí ele diz assim no 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o que ele diz, entrega essa pessoa a Satanás para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor, para que talvez ele se arrependa, lá naquele dia ele possa se arrepender disso e perceber o erro dele. O que ele está falando? Olha, tira esse cara do meio de vocês. Esse cara não merece. Entrega ele a Satanás. O que Paulo fez? Julgou. O que Paulo fez? Julgou. O cara errou, ele julgou. Provavelmente esse cara já deve ter sido repreendido algumas vezes, deve ter sido falado, chamado em particular, não aceitou, foi lá, chamou os anciãos, chamou os presbíteros da igreja, conversou de novo com ele, ele não aceitou. Então Paulo falou assim, ó, faz isso com esse cara, porque não tem jeito, ele não aceita a repreensão. Entregue ele nas mãos de Satanás. É isso que Paulo está dizendo, ou seja, houve julgamento, né? Então, esse não julgueis, que às vezes a gente usa dentro da igreja para, eu errei, mas não me julgue, porque, quem não erra? Cara, isso é uma desculpa para você poder pecar. Isso é um pretexto para o seu pecado, para você encobrir o seu pecado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque sim, devemos julgar as coisas que acontecem dentro da igreja. Não devemos condenar as pessoas que estão lá fora. Às vezes você vê, nossa, fulano traiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ele não conhece a Jesus, ele não conhece a Cristo, ele não tem Espírito Santo habitando nele. Agora nós que somos de dentro da igreja, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, ou deveríamos ter. E quando nós erramos, sim, devemos nos arrepender, nós erramos sempre, né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos homens, nós somos carne, nós erramos, então nós devemos nos arrepender. Mas sim, se o pecado é algo extremamente grande, como é que eu posso dizer assim,
Algo escandaloso, sim, deve haver um julgamento ali. Olha, o pastor errou, o pastor traiu a mulher, o pastor fez isso, roubou. Sim, deve haver julgamento nesse caso, sim. Não encubram o pecado. Paulo está falando assim, ó, repreendeu uma vez, repreendeu de novo, o cara não quer aceitar? Entregue esse cara a Satanás. Entregue esse cara a Satanás e oremos para que o espírito dele encontre salvação no dia do Senhor. Então, não julgueis para não ser julgado é um pretexto para continuarmos pecando dentro da casa do Senhor. Então, tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com as nossas atitudes para que a gente não esteja utilizando desses versículos fora de contexto para justificar os nossos erros. Amém? No versículo 6, Paulo está dizendo assim que ele se utilizou do exemplo de Paulo e de Apolo para que eles pudessem entender que não se deve ir além das Escrituras, né? Esse texto aqui eu fui dar uma pesquisada, é bem complicadinho de se explicar, né? Porque provavelmente poderia ser como se fosse um ditado daquela época, né? Porque não havia a Escritura no Novo Testamento, havia sim o Velho Testamento, havia ali o Pentateuco, né? Mas provavelmente havia outras escrituras judaicas e que se utilizavam para serem guiados, né, ao caminho do Senhor. Mas o que eu posso entender, o que eu consegui entender desse versículo, assim, olha, não vá além das Escrituras, né, eu entendo ali o Velho Testamento, não vá além das Escrituras, Paulo está dizendo assim, olha, talvez Paulo estivesse dizendo assim, olha, falando sobre o conhecimento humano, sobre a filosofia de vida, pensamentos, né, que Paulo já havia dito que são vãos esses pensamentos que esses sábios têm, e você vai além daquilo que já está escrito pelo Senhor. Você se utiliza de filosofias, de pensamentos, desses estudos, e isso vai causando divisão. Esse conhecimento traz soberba e divisão no corpo de Cristo. Paulo está dizendo isso, não vá além daquilo que está escrito, não vá além daquilo que o Senhor já nos entregou através das Escrituras. É isso que ele está querendo dizer, né? Então nós não devemos estudar filosofia? Não devemos. Sim, devemos estudar. O que nós não devemos fazer é nos apoiar nesse conhecimento, né? Que ensina coisas contrárias à palavra de Deus. O que nós não podemos é isso, nos apoiar em ensinamentos contrários à palavra de Deus. Deve-se estudar? Sim, você pode estudar. Mas por que você vai estudar afinco uma filosofia se você não estuda afinco a palavra de Deus? Então, primeiro estude afinco a palavra de Deus, depois você vai ler um livro de filosofia. Estude primeiro aquilo que Deus está querendo nos ensinar, depois você vai, então, procurar um conhecimento filosófico, né? Algo mais subjetivo, de repente. E aí ele diz assim também, olha, e se tudo vem de Deus, né? Por que a soberba? Se todo conhecimento é dádiva do Senhor, por que vocês estão ensoberbecidos? Por que vocês estão se achando? Se todo conhecimento que vocês têm vem do próprio Deus, é um presente do Senhor, por que vocês estão querendo se achar? Tudo vem dele, né? Vocês não criaram nada disso, isso vem do Senhor. Então não tem o porquê haver soberba no meio de vocês. Né? A partir do versículo 8, aqui nós percebemos uma ironia de Paulo, né? Os versículos 8 e 10, Paulo se utiliza de ironia para falar aos coríntios, dizendo que eles já estavam fartos, que já eram ricos, que já reinavam, né? Já são sábios, fortes, são nobres, né? E a ironia é em virtude da soberba, da arrogância, que eu creio que até aqui até o capítulo 4, provavelmente continua ali nos outros capítulos, né? Tem sido talvez o maior problema, a arrogância e a soberba. Todas as exortações de Paulo, eu percebo que a minha interpretação é que havia soberba no meio deles, arrogância, pessoas que, por serem gregos, por serem pessoas que estudavam, né? Então havia uma certa arrogância no meio deles. Então Paulo está quebrando essa arrogância, está combatendo essa arrogância, né? Alguns deles já presumiam ter vindo o reino de Deus de forma completa e eles já estavam reinando. Então, por isso que Paulo está falando ali no versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós, né? E aí no 10, nós somos loucos por causa de Cristo. Vocês são sábios, né?
Nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são nobres, nós somos desprezíveis. Paulo está dizendo isso. Olha só, como que pode o reino de Deus, vocês já estarem reinando com o Senhor e nós não estamos reinando. Nós levamos essa verdade para vocês, nós levamos o Evangelho de Cristo para vocês, vocês receberam essa verdade e amém por isso. Mas nós que levamos essa verdade para vocês estamos sofrendo, passando fome, nudez, escassez, mas vocês não, vocês já estão reinando com Ele. Como pode isso? Nós que levamos vocês ao Evangelho, nós ainda não estamos reinando, e vocês que somente receberam já estão reinando. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos Cristo, sofremos, mas vocês receberam e já estão reinando. É isso que Paulo está querendo dizer, né? No versículo 9, ele faz uma analogia a espetáculos de gladiadores, né? Isso eu peguei aqui na própria Bíblia, né? Quando ele diz assim, olha... porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Espetáculo aqui é uma questão daqueles espetáculos que haviam de gladiadores que lutavam até a morte. Então, Paulo está se comparando a isso, né? Que eles lutam, eles sofrem, eles buscam até morrer, eles vão viver essa vida, né? E aí ele faz essa analogia porque assim, olha, vocês não precisam, né, sofrer, nós precisamos sofrer, nós que somos apóstolos, fomos colocados por último, né? Vocês estão ali em primeiro, reinam primeiro do que nós, né? Não é ali uma soberba de Paulo, mas é uma forma dele querer abrir os olhos daquele povo. Olha, como pode vocês apenas conhecerem, e nós conhecemos, vivemos e anunciamos, não estamos reinando e vocês estão reinando. É isso que Paulo está querendo dizer. Do 10 ao 13, você vai perceber ali que demonstra todo o sacrifício, tudo que eles suportam por amor a Cristo, por causa do Evangelho, por causa da cruz de Cristo, tudo aquilo que Paulo suportava por amar a Deus e por pregar o Evangelho. Então você vai perceber ali que há um sacrifício da parte de Paulo. Ele não estava reinando, ele estava se sacrificando a própria vida por amor ao Senhor, né? E é isso que está dizendo ali do 10 ao 13, se você prestar bem atenção. No versículo 14 14 ao 16, né, Paulo então, ali, ele exorta, né, essa exortação, até essa ironia, ela é feita em amor, né? Ele explica o porquê ele admoesta aquelas pessoas, porque ele estava exortando aquelas pessoas, porque ele estava chamando a atenção daquele povo, porque os amava como filhos, né? E ele disse ainda que vocês podem ter muitos tutores, né? E isso diz ali no versículo 15, né? Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Está querendo dizer, vocês tiveram muitos tutores, muitas pessoas que cuidaram de vocês, muitos professores, mas somente um pai. E ele está dizendo, eu sou o pai de vocês, porque eu vos gerei. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele foi o primeiro a pregar o Evangelho naquele lugar, foi o primeiro a anunciar Cristo naquele lugar. Então, foi ele o fundador da igreja de Corinto. Então, ele era o pai daquele povo. Né? Então, é isso que ele estava querendo dizer. Vocês podem ter muitos professores, Apolo, Pedro e tantos outros aí, filósofos que vocês estão seguindo ou estão ouvindo e que são contra os ensinamentos de Cristo, mas vocês só têm um pai que sou eu, foi eu que fundei essa igreja aí. E a forma com que ele está falando é que fala assim, ó, por isso que eu estou exortando vocês, por isso que eu estou querendo que vocês entendam que o que eu estou falando é para o bem de vocês, e não porque eu estou com raiva, ou com inveja, ou com algum problema, com alguma picuinha com vocês, não, porque eu os gerei em Cristo, eu sei o que me custou pregar o Evangelho nesse lugar, abrir as portas da igreja nesse lugar, então eu tenho direito de exortá-los em amor. É isso que Paulo está querendo dizer, né? No versículo 17, ele fala sobre que ele envia Timóteo, né? Ele envia Timóteo
E aqui eu acho legal porque ele fala assim, olha, da mesma forma que eu prego em todo lugar, da mesma forma que eu ensino em todo lugar, Timóteo vai vos lembrar de como eu preguei aí também. É a mesma palavra, não há desvio dela, né? Aqui eu prego de um jeito, aqui em Corinto eu prego de um jeito, para os judeus eu prego de outro. É porque os judeus, né? Não, da mesma forma que eu prego aos gentios, eu prego aos judeus. Da mesma forma que eu ensino aos gentios, eu ensino aos judeus. Então é isso que Paulo está dizendo ali no versículo 17. E no versículo 18, ele diz assim, alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse, como se eu não tivesse de ir ter convosco, né? Talvez alguns deles imaginavam que Paulo não mais voltaria a Corinto. Então, se sentiram no direito de tomar o lugar de Paulo. Penso que pode ter sido isso que aconteceu. Algumas pessoas se sentiram no direito de tomar o lugar de Paulo, de repente até menosprezando os ensinamentos de Paulo. Então ele fala isso, olha, vocês estão ensoberbecidos aí, vocês estão arrogantes por acharem que eu não vou aí, mas eu vou aí. E quando eu for aí, eu quero ver o poder, não somente o conhecimento de vocês, mas quero ver a palavra de vocês pregada em poder. E é o que diz ali no 19, né? No finalzinho, olha, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Né? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então Paulo está dizendo assim, tudo bem, vão falando, vocês são conhecedores, vocês são homens inteligentes, sábios, então quando eu chegar aí eu não quero saber das suas palavras, da sua eloquência, da sua persuasão, das palavras de sabedoria humana, eu quero saber do poder de vocês, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Então é isso que Paulo está dizendo. Eu quero ver quais obras, sinais, prodígios e maravilhas vocês têm realizado no meio do povo para estarem arrogantes dessa forma. E no versículo 21, Paulo, assim, eu percebo assim, olha, que Paulo tinha tanta convicção de Deus em sua vida e tanta certeza da autoridade que Deus tinha dado a ele, que ele até desafiava, entre aspas, desafiou, olha, o que vocês preferem? Que eu vá em amor, né, em espírito de mansidão ou com vara? Amém, meus queridos? Esse é o capítulo 4 de 1 Coríntios, né? Espero que vocês estejam acompanhando e espero que possamos juntos terminar mais esse ano, até o capítulo 8 desse 1 Coríntios. Ano que vem a gente termina o livro de 1 Coríntios, mas a ideia é até o final desse ano terminarmos, chegarmos até 1 Coríntios capítulo 8, tá bom? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, só falar lá no WhatsApp que a gente, se soubermos, nós podemos responder. Se não soubermos, vamos pesquisar juntos e juntos vamos crescer no conhecimento de Deus. Amém? Deus abençoe.